trocar uma ideia de seleção brasileira aqui, porque é claro que essa horrível lesão do Rodrigo, ela abre possibilidades, né? Ela abre vaga no time titular e, claro, uma convocação a mais para esse grupo, já para a convocação de março e, claro, principalmente para a convocação da Copa do Mundo. Tenho alguns pontos aqui para trazer, porque não me parece uma reposição tão óbvia de imaginar, de projetar, me parece mais o caso de desvendar. A convocação será no dia 16, a gente vai entender um pouquinho mais como que o Ancelotti enxerga essa reposição para o Rodrigo. Mas antes de projetar, eu queria deixar aqui um abraço, um aceno ao Rodrigo e, cara, deve ser algo devastador, eu não consigo nem imaginar. Primeiro, como é essa lesão, né? E segundo, como é receber essa lesão em ano de Copa do Mundo. Ainda mais no caso do Rodrigo, que eu imagino que ele tivesse construído dentro dele um sonho muito grande, não só de ser campeão do mundo, mas de recuperar a imagem que ele deixa com o pênalti perdido na última Copa. Deve ser uma pancada muito, muito grande, cara. Então fica aqui um abraço e um desejo de recuperação plena para uma lesão que não tem uma recuperação tão simples assim, né? A gente vê vários jogadores do altíssimo nível e que se cuidam e que, enfim, estão dentro de tudo que a gente imagina que deveria fazer e que não conseguem voltar. Olha o Carvajal, olha o Rodri e tem vários outros exemplos, né? Então, tomara que o Rodrigo seja um caso diferente aos que a gente está citando por aqui. É um desfalque relevante para a seleção brasileira, tá? Eu compartilho da visão de que o Rodrigo não entregou na seleção um número de jogos que a gente imaginava quando o Rodrigo surge, quando o Rodrigo tem uma estabilidade no Real Madrid, coisa que não é o caso atualmente, né? Mas ainda assim, quando a gente olha para o ciclo, é de um Rodrigo titularíssimo e artilheiro da seleção brasileira nesse ciclo com 8 gols, tá? Então vamos lá. Na Copa do Mundo ele joga todas as partidas, só uma como titular naquele time misto contra Camarões, mas ele entra em todos os jogos. Então é um cara que, né, participava dos jogos com algum grau de importância. Depois da Copa, ele vira titularíssimo com todos os treinadores. Nesse pior ciclo da história da seleção brasileira, o Rodrigo foi um ponto de estabilidade. Dos 33 jogos da seleção brasileira no ciclo, ele atuou em 25, em 24 como titular, só não foi convocado quando não pôde ou não quis, naquela licença médica para cuidar da cabeça. E repito, é o artilheiro do período com 8 gols. Com o Ancelotti, ele pôde ser convocado em 4 dos 8 jogos. E nesses 4 jogos, que foram os 4 amistosos, os 4 jogos mais recentes, ele foi titular em 3, marcou 2 gols e deu uma assistência. Foram 2 gols contra a Coreia do Sul e deu uma assistência contra Senegal. Então é indiscutível a relevância do Rodrigo para o ciclo e para o período Ancelotti, né? Quando pôde ser convocado, participou dos jogos e participou de 3/4 como titular com Carleto. Mas é claro que essa não é a única perspectiva possível. O Rodrigo vem de uma temporada ruim com o Real Madrid. Ele começa a temporada com o Xabi Alonso forçando para jogar pela esquerda, algo que eu não vou entender e não consigo entender. Para disputar aquela posição com o Vinícius Júnior, tendo o Mbappé no centro do campo. Então, não entendi por que começou com aquele desejo. Tanto é que termina tendo oportunidades mais na direita, como titular, né? Há jogos em que o Vinícius vai para o centro quando não tem o Mbappé, como foi agora na lesão contra o Retafe, né? Sem Mbappé, o Vinícius vai para o centro e o Rodrigo vai para a esquerda. Mas com todo mundo à disposição, é claro que o corredor direito era o disponível para o Rodrigo no Real Madrid. Não foi assim na seleção brasileira, não foi assim com o Ancelotti na seleção brasileira, né? Mas o desfalque é relevante. O mesmo seria, por exemplo, para o Vinícius, né? O Vinícius está devendo com a camisa da seleção brasileira. O Vinícius, ele joga na seleção de uma maneira muito, muito, muito aquém ao que a gente já viu. E o que a gente viu do Vinícius no Real Madrid é muito mais do que a gente viu do Rodrigo. Na seleção brasileira, eu acho inclusive que o Rodrigo demonstrou mais do que o Vinícius.
sei lá, quando olha para número de jogos, importância, eu entendo que a Copa do Vinícius tenha sido melhor, e eu entendo que a gente imaginava, até com o Tite, o Vinícius sendo mais utilizado, mas é claro que o Vinícius está devendo, mesmo devendo, ele seria um desfalque importante. Então, assim, a lesão do Rodrigo, primeiro ponto para a gente tratar aqui, ela abre uma vaga no time titular, portanto. Né? Ele era titular com o Ancelotti. E era titular como ponta esquerda. No esquema de 4 atacantes, que eu tenho minhas dúvidas se o Ancelotti jogará assim contra a França, por exemplo, contra grandes seleções, e aí cai uma vaga do ataque se ele não jogar, mas imaginando como ele jogou esses 4 amistosos com os 4 atacantes, essa vaga é de um ponta esquerda, que alterna muito com o Vinícius, que fica ali mais centralizado, junto com o segundo atacante, camisa 10, que por muitas vezes foi uma vaga entregue para o Matheus Cunha. Então, essa vaga do Rodrigo é de um ponta esquerda que flutua. Tá? Então, temos essa vaga no time titular, que será muito provavelmente preenchida por quem já vinha fazendo parte do grupo. E aí, quando esse jogador entrar no time titular, claro, abre uma vaga para quem está correndo por fora. Endrick, Ryan, Antony, Neymar. Vou primeiro tratar do time titular para depois tratar dessa vaga extra. Como o Ancelotti utilizou o Rodrigo, já falamos, né? Pela ponta esquerda, flutuando no meio-campo, nos 4 jogos contra a Coreia do Sul, Japão, Senegal e Tunísia. Em todos o Rodrigo foi utilizado assim. No único banco contra o Japão, o Rodrigo entra no lugar do Martinelli, que ocupou a mesma posição, executou a mesma função. Então, a gente tem o Martinelli como um favorito nessa primeira análise. Também vale a gente analisar, os 4 jogos sem a convocação do Rodrigo, né? Os primeiros 4 jogos do Ancelotti. Majoritariamente foi o Martinelli por ali também. Contra o Equador, eu estou analisando os jogos contra Equador, Paraguai, Chile e Bolívia. Sendo que contra a Bolívia foram várias experimentações. Por exemplo, o Samuel Lino foi o ponta esquerda titular. O Richarlison de 9 e o Luiz Henrique de ponta direita. Contra Paraguai, temos um caso relevante aqui, porque temos o Rafinha também disponível. E aí foi Martinelli, ponta esquerda, Rafinha, ponta direita, Vinícius centralizado com Matheus Cunha. Contra o Chile, Martinelli de ponta esquerda, sem Vinícius. João Pedro e Rafinha centralizados com o Estevão de ponta direita. E na estreia contra o Equador foram 3 atacantes, Vinícius na esquerda, Richarlison de 9 e Estevão de ponta direita. Então tem várias possibilidades por aqui, tá? Com todos à disposição, coisa que pouco aconteceu nesse ciclo, né? Nenhum dos treinadores teve todos à disposição. O Ancelotti, por exemplo, não conseguiu ter Rodrigo, Rafinha e Vinícius juntos, que são 3/4 do ataque titular na cabeça do Ancelotti. Então, fica um pouco difícil de entender, mas vamos lá. Eu penso que com todos à disposição, ele deve ir contra a Croácia, vai. Martinelli na esquerda, Vinícius e Rafinha pelo centro, com Estevão na direita. Penso que ele possa ir assim, tá? Claro que se ele quiser um centroavante mais centroavante, então um ataque menos flutuante ali centralmente, aí tem que ver quem ele vai tirar. Né? Ele pode ir de Martinelli, Vinícius, aí João Pedro ou Matheus Cunha com Rafinha, aí o Estevão vai para o banco. Ele pode ir Vinícius na esquerda, com Rafinha centralizado, então ele inverte ali, né? Só que o Martinelli vai para o banco e o Estevão vai para a direita. Ele também pode utilizar o Rafinha como o Rafinha é utilizado no Barcelona majoritariamente, né? O Rafinha na ponta esquerda, com o Vinícius no centro com João Pedro ou Matheus Cunha e o Estevão na direita. Ele também utilizou o Martinelli na direita em 1 ou 2 jogos, mas acho que por ali é o Estevão. O meu mundo ideal seria Rafinha na esquerda, Vinícius e Endrick pelo centro e Estevão na direita. Com também uma curiosidade de ver o Estevão como esse segundo atacante / camisa 10. Então poderia ser também Vinícius na esquerda, Rafinha na direita,
com Estevão e Endrick pelo centro. Essas duas configurações são esses 4 titulares, né? No meu mundo ideal. Eu não acho que será assim com o Ancelotti. Eu tô aqui já catapultando o Endrick de não convocado para titular. Então, né? Eu tô falando da minha cabeça aqui, né? Esses 4 titulares, Rafinha, Vinícius, Endrick e Estevão, alternando aí essas posições, porque eu também gostaria de ver, caso falte criatividade ali pelo meio, se talvez o Estevão não possa ser esse cara. Ele não é utilizado assim muito pelo Chelsea, até pela presença do Cole Palmer, ainda que seja uma temporada ruim do Cole Palmer. Mas eu gostaria de ver mais o Estevão como 10 do que um cara só resumido para ponta. Eu acho que ele era assim, ele jogava muito assim na base do Palmeiras, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Aí, olhando para o que ou o Ancelotti deve fazer ou para o que eu penso que eu gostaria de ver, a gente passa do time titular para a vaga que se abre no grupo. Imaginando, mais uma vez, todos à disposição. Do setor ofensivo, eu imagino 8 vagas para o ataque, com 6 já garantidas. Claro, se todos bem fisicamente. Eram 7 com o Rodrigo, agora são 6. Vinícius, Rafinha, Estevão, Gabriel Martinelli, João Pedro e Matheus Cunha. Eu acho que esses 6 estão garantidos na Copa. E eu acho que também na convocação de março, porque o Ancelotti deu a entender que não vai fazer muitos testes. Então temos 2 vagas aí quicando. Para entender onde essa vaga vai preencher, né? Qual função, qual posição? Centroavante? Uma, né? Aí tem Richarlison, Endrick, Igor Jesus, Vitor Roque, Gabriel Jesus, e aí você pode nomear o jogador da sua preferência que eu não citei aqui. E uma para as pontas, né? Luiz Henrique, o Antony, o Ryan e vários outros aí que você pode trazer também. E tem, claro, a vaga Neymar. Como possibilidade, tá? Que não é uma vaga de posição ou função, é uma vaga do jogador. Se o Neymar estiver bem, muito bem, perto da Copa, essa vaga me parece, ainda mais sem o Rodrigo, com uma grande chance de cair no colo do Neymar. Eu já volto no Neymar, tá? Porque antes eu quero analisar o mundo real, o mundo mais provável, já que a improbabilidade do Neymar estar bem chegando na Copa é maior do que a probabilidade. O histórico dos últimos anos apresenta isso. Automaticamente a gente é levado a pensar na vaga do Rodrigo para ser preenchida por um ponta esquerda. Eu não penso assim. Por quê? Com todos esses jogadores garantidos à disposição, a gente tem muito jogador que pode fazer essa ponta esquerda. Veja só. Na ponta esquerda pode entrar ali Vinícius, claro, né? Gabriel Martinelli, Rafinha e o próprio Estevão. Ele pode jogar, já jogou assim pelo Chelsea. Então temos dos 6 já garantidos, 4 podem fazer a ponta esquerda. Eu acho que 3 podem fazer a ponta direita. Esses 3 aí, menos o Vinícius, né? Então Rafinha, Estevão e Martinelli. Repito, jogou assim com o Ancelotti também. Não joga assim no Arsenal. Nesse esquema de 4 atacantes, para esse 10/segundo atacante, quase todos podem fazer ali. Todos podem fazer ali, né? Vinícius, Rafinha, Estevão, Matheus Cunha e João Pedro, que não são 9 fixos, né? Só que aí quando a gente olha para essa posição de um 9 mais fixo, se a gente quiser um cara mais de área, aí a gente só tem 2, que são Matheus Cunha e João Pedro. Então, o ideal seria convocar ou um cara para essa função como especialista, ou um cara que também possa fazer essa função. E aí, para essas 2 vagas, considerando 8 para o ataque, eu fico na eliminação aqui. Eu não levaria Richarlison, isso aí sou eu, tá? Eu não estou falando o que o Ancelotti deve fazer. Eu não levaria Richarlison, não levaria Gabriel Jesus, não levaria Igor Jesus, não levaria Antony, não levaria Vitor Roque. Eu fico entre 3 para essas 2 vagas. Luiz Henrique, Ryan e Endrick. Eu levaria Ryan e Endrick. Por mais que não seja uma convocação de testes, a gente tem 6 atacantes que já foram testados o tempo todo pelo Ancelotti, praticamente.
Então, eu acho importante, ainda mais com a queda de um titularíssimo, que é o Rodrigo, que o Ancelotti veja jogadores que possam entregar uma cobertura de posições, além de ser jogadores muito promissores. O Endrick, eu não preciso nem explicar porquê. E o Ryan, eu gosto muito de ver o Ryan jogar, e assim como o Endrick, ele pode entregar mais de uma posição, né? Os dois podem jogar tanto na ponta direita quanto como centroavante. Sendo que a ponta esquerda está muito coberta, eu acho que é essa zona que deveria ser mais preenchida. Ainda que, aí vem o contraponto a mim mesmo, talvez essa vaga possa cair no colo de um cara que faz mais a camisa 10. Porque, repito, em termos de criatividade pelo centro do campo, eu acho que a gente está meio descoberto também. Eu não levaria o Lucas Paquetá, por exemplo. Não levaria. Esse início dele pelo Flamengo mostra muito bem por que não. Quem é que a gente pode levar? Eu coloquei como possibilidade também o Matheus Pereira, que é um cara que pode entregar essa posição como segundo atacante, ou até mais como meio-campista. Porque o Estevão talvez seja esse cara, por isso que eu insisto na tentativa do Estevão pelo meio. Mas olhando para o grupo, talvez seja mais importante ter no banco alguém pingando ali para trazer essa criatividade do que ponta e centroavante. Contra a Croácia e a França, para essa convocação de março, do dia 16 de março, daqui a 12 dias, eu levaria Ryan e Endrick. Então não levaria Luiz Henrique e nem os outros que eu falei aqui. E testaria ali pelo centro mais o Estevão, se possível. Então, tentaria jogar o Vinícius para a esquerda ou o Rafinha para a esquerda com o Estevão pelo centro. Mas eu penso que o Ancelotti vá como time titular com o Martinelli na esquerda e mantendo o Vinícius ali com alguém como dupla de ataque e o Estevão na direita ou o Rafinha. Vamos ver. E quando eu falo dessa criatividade, é óbvio que o nome do Neymar ele vem à cabeça de muita gente. Eu tenho uma resistência muito grande, tá? É claro. Eu não confio na estabilidade física do Neymar. E o Neymar bem fisicamente é um Neymar tão hipotético que eu não consigo nem imaginar o Neymar bem tecnicamente a ponto de poder arrebentar numa Copa do Mundo. Para a convocação de março eu já descartaria, só tem mais 2 jogos do Santos, Mirassol e Corinthians. Eu sei que se ele arrebentar contra o Corinthians, vai vir um clamor popular, né? Eu não farei parte dele. Até a Copa, para mim o Neymar é um step, é um plano B, não é plano A. Inclusive achei a declaração do Rodrigo de mau tom, né? Tem mais graça com o Neymar. Por quê? Pelo amor de Deus. É uma declaração absurda até. Espero que não seja o pensamento médio do grupo da seleção brasileira. Ganhar a Copa é o principal ponto, independentemente de com quem você divida o time titular ou o vestiário. Agora, se o Neymar chegar bem fisicamente, né, ali em maio, junho, eu só levaria o Neymar se o Neymar tivesse ok em ser banco. Porque eu não acho que o Neymar bem fisicamente consiga ter uma versão de si mesmo próxima ao que a gente teve em 2022. E muito menos antes disso. Então, eu só levaria se o Neymar aceitasse ser banco, o que é algo inédito para a carreira do Neymar, né? Um jogador que é genial, né? O Neymar esbarra nisso aí. Ele nunca teve o banco como possibilidade ou como plano A. Eu só levaria se ele pudesse ser um cara para terminar jogos específicos e tivesse de boa com isso. Não acho que seja uma coisa fácil, mas tem alguém para desatar esse nó, é o Ancelotti, que é um mestre nesse tipo de relação. Mas o meu plano A da seleção brasileira não me inclui o Neymar. Eu posso estar completamente errado, mas quando eu olho para a convocação de março primeiro, antes de me adiantar, repito, eu levaria Ryan e Endrick
para essas duas vagas, portanto eu não olho para a vaga do Rodrigo automaticamente como uma vaga de ponta esquerda. Eu acho que uma é de centroavante e a outra pode ser desse cara mais ocupando o centro e o lado direito do campo. Me diz se você concorda, me diz se você discorda, me xingue de maneira moderada e até o próximo vídeo.